Olá, hoje nós vamos falar sobre a colheita. Nesse próximo módulo, do nosso curso, nós já vamos abordar um dos fundamentos pelos quais se faz os plantios, que é justamente obter a colheita dos frutos e de tudo aquilo que nós plantamos. Não é correto? Então, toda vez que vocês forem observar a colheita, vocês têm que observar o seguinte: a colheita ela é sempre obrigatória e o plantio ele é sempre opcional. Se vocês plantam opcionalmente, querendo ou não, então vocês vão ter ali um plantio opcional. É opcional plantar, mas é obrigatório colher, porque uma vez que vocês plantaram, sempre vai haver e haverá ali a colheita, Isso também aí é válido para a lei do karma, A lei do simplesmente plantar e colher universalmente, Que aí nós podemos utilizar um certo tipo de sinergia para nos referir àquilo que acontece não somente nas plantas, mas em nossa vida de acordo com as leis universais, que é a lei do plantar e do colher, que é a lei da causa e efeito, A lei do karma. Mas, saindo um pouco desse assunto esotérico, vamos voltar aí para o nosso assunto técnico voltado à colheita. Sempre que nós formos observar a colheita ela se dá por um período entre 2 a 4 meses. Geralmente fica ali em média no período de 3 meses para se fazer a colheita de determinado tipo de vegetal, de determinado tipo de qualquer tipo de planta que vocês plantem aí na horta de vocês, Em geral, elas vão demorar aí um período de 3 meses para a colheita. E já temos aí outras diferenças entre as frutas, Porque muitas frutas, por exemplo, elas dão de forma anual. Por exemplo, um período anual. Se vocês forem observar determinadas frutas, elas só são produzidas uma vez por ano. Então, a cada 12 meses, essas árvores frutíferas elas vão simplesmente produzir. Claro que tem métodos aí, que também vão ser mais eficientes, que vão fazer com que essas plantas simplesmente se desenvolvam com mais rapidez e produzam com mais rapidez. Mas sempre é bom seguir aquilo que é 100% natural. Quanto mais natural possível for o plantio e a colheita, melhor serão os resultados e muito mais saudáveis serão os resultados ali pelos quais vocês irão obter um maior uma maior qualidade, daquelas frutas e dos alimentos que vocês estiverem consumindo, que vocês estiverem ali simplesmente fazendo o plantio e a colheita. Vocês vão ter resultados muito mais qualitativos do que quantitativos, E, geralmente as pessoas que utilizam agrotóxicos em suas plantações, elas querem um resultado mais quantitativo, mas na questão qualitativa é péssima, Porque os agrotóxicos eles vão intoxicar o corpo de todas as pessoas, Praticamente todos nós estamos intoxicados pelos agrotóxicos. Querendo ou não, um ou outro alimento pelo qual nós consumimos sempre está ali contaminado pelos agrotóxicos. Então nós temos aí uma forma, de fazer com que nós tenhamos melhor qualidade sempre que nós estivermos trabalhando com aquilo que é 100% natural. Quanto mais natural possível, melhor será para nós o resultado e os progressos, tanto no processo técnico quanto também no processo biológico, de cada ser vivo que está ali a consumir aquilo que plantamos, tá ok? Então vamos mais aos detalhes técnicos. É uma aula bem rápida, É só para mostrar para vocês a estrutura para dar continuidade àquilo que nós desenvolvemos no desenrolar do curso, Que foi simplesmente sobre o plantio. São 9 os tipos de colheita. Nós temos a colheita manual, e a colheita manual ela é a técnica tradicional utilizada em culturas delicadas ou de alto valor agregado, como frutas, legumes, flores e ervas.
Nesse método, trabalhadores utilizam ferramentas simples como foices, tesouras ou facas para colher os produtos diretamente das plantas. Embora seja trabalhoso e exija mão de obra, a colheita manual permite um controle mais preciso e cuidadoso, garantindo a seleção dos produtos de melhor qualidade e minimizando danos às plantas. Na colheita mecanizada, nós temos aí que a colheita mecanizada envolve o uso de máquinas agrícolas especialmente projetadas para colher os cultivos. Essa abordagem é comumente aplicada em culturas de grãos como trigo, arroz, milho, onde a mecanização oferece uma maneira eficiente e rápida de colher grandes quantidades em áreas de plantação. Já a colheita semi-mecanizada é a colheita que combina a força de trabalho manual com o uso de máquinas, encontrando assim um equilíbrio entre a eficiência e a qualidade da colheita. A colheita por arranque. Nós temos que a colheita por arranque é um método adequado para culturas de raízes, como cenouras, batatas ou beterrabas. Consiste em puxar a planta inteira da terra e separar os produtos das raízes. Nós temos a colheita por corte. O método da colheita por corte é amplamente utilizado em culturas com caules como cereais e cana-de-açúcar e envolve cortar as plantas com base para separar os produtos da parte superior das plantas. A colheita por derriça. A colheita por derriça é comum em culturas de árvores, como café e azeitonas, onde os frutos são derrubados das plantas, geralmente com o uso de varas ou máquinas apropriadas. Nós temos a colheita por abanadura, que a colheita por abanadura é utilizada principalmente em árvores frutíferas, como maçãs ou peras, onde os frutos são sacudidos das árvores, geralmente com auxílio de máquinas. Nós temos a colheita por desprendimento. A colheita por desprendimento é aplicada em culturas que têm seus frutos ou sementes aderentes, como uvas para vinho. A fruta é desprendida manualmente ou com a ajuda de máquinas. A colheita por descascamento. Esse método é comum em culturas onde o fruto precisa ser descascado para o consumo, como laranjas ou bananas. O fruto é retirado da planta e em seguida o processo de descascamento é realizado. Bem, como vocês puderam ver aí, nós temos aí simplesmente os 9 tipos de colheitas. Então, desses 9 tipos de colheitas, o que podemos conhecer melhor aí? Que simplesmente o processo inicial, né? Quando vocês estiverem iniciando no trabalho de vocês, vocês podem optar pela colheita manual. Já quando vocês estiverem aí já hábeis, né, no processo de colheita, quando vocês estiverem estendido a área de produção, vocês podem começar a utilizar maquinários para estar colhendo em grandes áreas, né? Simplesmente vai depender do que vocês vão investir, da forma como a qual vocês irão lidar com todos os processos que serão feitos aí nas áreas cultiváveis por vocês. Geralmente as máquinas são utilizadas na monocultura, né? Se formos utilizar uma agrofloresta, por exemplo, aí nós já vamos ter que lidar mais com a mão de obra qualificada para estar nos auxiliando ali na colheita desses frutos, desses legumes ou de qualquer outro tipo de plantação que vocês tenham aí na região, na área cultivável de vocês. E é sempre bom observar isso porque a mão de obra ela vem sendo totalmente tomada, né? Antigamente nós tínhamos aí os lavradores, os simplesmente lavradores, eles e os agricultores do passado, eles não simplesmente utilizavam muitas máquinas. Eles foram substituídos por máquinas no processo de período atual de onde simplesmente, né, a tecnologia, né, a revolução industrial,
inseriu aí várias máquinas no decorrer de todos os parâmetros de serviços, né? Em todos os escalões de serviços, simplesmente os homens foram substituídos por máquinas. Mas nós podemos simplesmente utilizar de uma outra forma. No caso da agrofloresta, nós já podemos voltar mais, né, àquele ambiente mais natural ao homem, né? Em que o homem vai fazer a maior parte do trabalho, claro que utilizando de tecnologia, mas uma tecnologia que simplesmente vai apenas amortecer e vai evitar que ele tenha um trabalho braçal exacerbado. Então, tem tecnologias, tem ferramentas que auxiliam bastante nisso, né? Sem contar que o ambiente em que trabalhamos em uma agrofloresta é bem mais arejado, né? Vai proporcionar ali uma melhor colheita e também melhor descarte, tanto para as sobras, né, das frutas como da fruta como um todo, caso a fruta esteja perdida também. Mas é sempre bom observar a colheita, porque se a colheita não for feita no tempo ideal, nós vamos ter ali um descarte das frutas porque elas vão simplesmente perecer. E é sempre bom observar isso porque nós não podemos deixar as nossas plantinhas, né, as nossas lavouras perecerem. Uma vez que nós plantamos as lavouras com tanto sacrifício, né, com tanto trabalho e sacrifício, nós devemos simplesmente preservar a colheita, manter uma boa colheita e evitar que essa colheita seja simplesmente um caos, né, ou um prejuízo em nossas mãos. Tem muitos casos assim, em que as pessoas perdem totalmente suas colheitas, né? Já tem casos em que simplesmente as pessoas perdem suas colheitas por causa da chuva exacerbada ou a seca exacerbada, mas no caso da agrofloresta vai depender basicamente do nosso controle, da nossa interação e da nossa intervenção. Então é muito mais prático, né? É muito mais simples de estar observando isso. Quando nós anotamos, quando nós simplesmente fazemos um controle visual à distância e em períodos intercalados de tempo. Claro que vocês ainda têm muito a aprender também, né, com a própria natureza na qual vocês estão, porque a colheita ela não vai ter um padrão de tempo exato, né, de um lugar para outro lugar. Simplesmente isso aí quem vai determinar é a própria natureza. Mas o período ele está intercalado entre 2 meses a 4 meses. Nesse período de 2 meses a 4 meses é o período em que vocês vão fazer a colheita, sendo ali os 3 meses, né, o período mais utilizado para se fazer colheitas na grande parte, na maioria das áreas cultiváveis aí no Brasil. Tá ok, pessoal? Então era essa a nossa aula de hoje e nos vemos nas próximas aulas. Até lá!